Queridos, Deus fez muitas coisas, sim ou não? Fala a pessoa que está do seu lado alguma coisa aí que Deus fez. Só uma coisa. Fez o céu, a terra, as estrelas, os animais, fez os anjos. Amém? Deus fez um monte de coisa, mas a Bíblia fala que Deus é. E Deus é o quê? Ele é Pai, Ele é amor. Então algumas coisas não falam a respeito do que Deus faz, mas a respeito daquilo que Ele é. E nós vamos mexer num assunto nessa tarde que fala daquilo que Deus é. E isso é tremendo, porque Ele compartilha conosco desse princípio, nos inspirando a sermos como Ele é, sermos o mais parecido possível. Olha o que diz o texto em Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós, mais ou menos, sede vós esforçados, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Sabe, querido, lendo esse texto, a gente fica chocado, porque eu não vou pedir para você levantar a mão, porque talvez você esteja com seu pai aí, mas diante de uma palavra como essa, primeiro nós temos aqui muitos jovens, né? Quantos aqui não são pais? Levanta a mão. Uau, acho que pelo menos metade não é pai. Então, pastor, essa palavra não é para mim. Quantos desses que não são pai, certamente querem ser pai, querem ser mãe, sim ou não? Então, é para você essa palavra, é Deus te preparando para ser o melhor pai, a melhor mãe. E outra coisa que acontece diante disso, como, pastor, como que eu vou ser um pai? Como que eu vou caminhar para ser um pai perfeito, se nem pai eu tive? Eu não tenho referência de pai, eu fui abandonado pelo meu pai, eu nem sei quem que é meu pai, o meu pai está preso desde que eu nasci, eu nunca tive contato com ele. Então como que eu posso ser um bom pai? Por isso, eu queria dizer algo para você. Em nome de Jesus, queria que você prestasse bem atenção em mim, e nesse princípio. Irmão, você sabe que para nascer um filho não existe cegonha, sim ou não? Que ninguém vai trazer um filho numa fralda. Que para ter um filho, o que precisa? De um homem, de um sêmen e de um óvulo, de um útero, sim ou não? Às vezes até uma trompa, porque tem filhos que se desenvolvem ali na trompa. Então Deus escolheu um genitor para nós, um homem e uma mulher, porque é assim que as crianças nascem. E para que você viesse assim, do jeito que você é, com essa pele, com esse rosto, com esse formato de olho, de orelha, esse formato de corpo, com a personalidade que você tem, Deus calculou o pai e a mãe que você teria que ter para você vir do jeito que você veio. Mas deixa eu te dizer algo, irmãos. O nosso pai e a nossa mãe são os nossos genitores. Eles não são os nossos papais eternos. Então, só se o seu pai... Quantos aqui o pai deu o sêmen para que você nascesse? Todos. Sua mãe te deu o útero? Te deu o ovário? Então só isso seria motivo para você ser grato pelo pai e pela mãe que você tem. E quando nós entendemos isso, irmãos, quem é o nosso pai? Todo o conflito, toda mágoa, todo ressentimento cai por terra, porque não é sobre eles. Se você conversar com a minha mãe e perguntar para ela se ela sonhava em engravidar de mim aos 13 anos de idade, ela vai falar que não, é óbvio. Mas sabe quem sonhava comigo? O meu pai. Ele já queria. Ele queria que fosse com ela, ele queria que fosse naquela época, ele queria que fosse com Marcos, para que nascesse eu. Então você entende que não tem nada a ver com Arlete, não tem nada a ver com Marcos e nem com Diogo, que tem a ver com o plano de Deus, com o sonho de Deus. Você é o sonho de Deus como você é. Não importa, meu pai me abandonou, ele me espancou, ele abusou de mim, ele é um ser humano caído, maligno.
E quando você sai desse lugar de dependência emocional, de ressentimento, você pode até olhar para esse homem, para essa mulher, que é o seu pai e a sua mãe, e perdoar eles e ter misericórdia deles. Quem assistiu A Cabana já? Quem não assistiu esse filme? Então, lição de casa, eu quero que você assista. E aí você vai ver que tremenda ministração que nós recebemos ali. Certamente o seu pai é 1000 vezes melhor do que seu avô. Que isso, pastor? Meu pai foi terrível. Você nem imagina as coisas que eu passei. Olha, eu imagino. Eu lido com a decadência humana com os olhos abertos, né? Depois de ter sido nascido de novo há mais de 20 anos. Então a gente tem uma ideia de como foi seu pai, por pior que ele seja. Mas certamente seu avô foi pior. E o seu bisavô pior ainda. Porque infelizmente, irmãos, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se eu perguntar aqui, Caio, você me ama? Lógico que ama, né? Mas é parça, pô. Então, você tem 1 milhão aí pra me arrumar? Vai me ajudar pra caramba, velho. Mas você não falou que me ama, pô. Então me arruma 1 milhão. E o que acontece? Você pode ter o amor, mas você não tem o recurso. Você não imagina quantas vezes seu pai planejou chegar em casa e falar que te ama, te dar um abraço, fazer uma declaração para você. Certamente ele fez isso muitas vezes, só que ele nunca conseguiu. Porque na hora que ele foi no banco do amor, no banco dos recursos, ele não tinha. E aí talvez ele também não tivesse Deus, e aí também ele não tivesse um pai espiritual, inspirador, para mostrar como fazer, para quebrar as barreiras. Então, em nome de Jesus, por favor, nunca mais culpe o seu pai, nunca mais se sinta frágil por não ter um pai, porque se você fizer isso, você está desvalorizando, abrindo mão da obra do pai. Só existe um pai, o verdadeiro pai, e esse é Deus, e Ele é perfeito, Ele não falha, Ele não erra, Ele te escolheu. Se hoje você sair daqui e continuar ressentido com seu pai e com a sua mãe, escute isso. Se você não perdoar o seu pai, não perdoar a sua mãe, a obra de Deus, a obra do pai, vai ficar paralisada na sua vida. Isso não é praga, é um fato. Para que o pai possa se revelar, precisa liberar perdão. A Bíblia fala para nós perdoarmos assim como nós somos. E quem não perdoa? Então aí é condicionado, né? Percebe que é um perdão condicionado? Só é perdoado quem perdoa. Então se você não perdoar o seu pai, você não vai poder acessar o pai. Existe um lugar que você nem imagina, bênçãos incontáveis, um carinho, um afeto. Nunca mais você vai se sentir sozinho, nunca mais você vai se sentir burro, nunca mais você vai se sentir feia, nunca mais. Vai ficar desesperado, mendigando amor nos braços de um homem e de uma mulher. O dia que você reconhecer quem é teu pai, acabou. Então entrega, perdoa, porque esses são seus genitores. O seu pai é bom, ele é perfeito, ele não falha, ele não te abandona. Para nós sermos bons pais, nós precisamos tratar os nossos filhos como Deus nos trata. Qual é o modelo? Você pega de bom aquilo que o seu pai te deu, sua mãe, ótimo. O que ele tem de bom, você pega, copia, aprende, aplica na sua vida com seus filhos. Mas aquilo que você não recebeu, você reproduza segundo o que Deus tem ministrado na sua vida. E talvez você não tenha sido muito ministrado pelo Deus Pai, porque Ele ainda está num lugar bloqueado na sua vida. Porque quando fala de pai, ainda dói, você ainda se fecha. E aí você está usufruindo de Jesus, que é o Salvador, que é a graça de Deus manifesta, está usufruindo do Consolador, que é o Espírito Santo, mas não consegue usufruir do Pai. E você sabe quem que dá identidade? É o Pai.
Sabe quem define se o filho vai ser homem ou mulher? O pai. Se o sêmen que chegar no óvulo for X, é menino, se eu não me engano, X, e a menina Y, é alguma coisa assim. Também não vou dar uma aula aqui de, sei lá, biologia, não sei o que é isso. A ideia não é essa. Mas é para que você saiba da importância de entender quem é seu pai. Felipe, quem falou para você que você se chama Felipe? Você não é. Do nada assim? E aí você ficou com esse nome. Mas você percebe que os pais, eles definem o nome que você é chamado por todo mundo, não foi você que deu. Você só chama isso que você chama e atende as pessoas quando elas chamam Pedro, não São Pedro. Por quê? Porque seu pai falou, sua mãe falou que você era Pedro. Então você percebe que aquilo que nós falamos gera identidade. Não é brincadeira, irmão. Esse assunto aqui não é brincadeira, é o assunto. Porque se a próxima geração não receber isso, nós teremos uma geração fraca. Infelizmente, com todo respeito às mamães, de verdade, de todo o meu coração, eu as amo. Se você me ouvir pregando, falando sobre a mulher, você vai ver o quanto eu acho vocês incríveis, as mulheres. É o ser humano mais incrível da face da terra, é a mulher. Mas tem algo que a mulher, infelizmente, se ela não vigiar, ela é acometida. E esse algo se chama dó. Para que haja filho, para que os filhos sejam fortes, nós não podemos ter dó. Irmãos, Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão, mas dó é pena de si mesmo. E se quando o filho tiver que acordar cedo, quando ele tiver que ir trabalhar com dor de cabeça, quando ele tiver que comer porque tem que comer, quando ele tiver que colocar aquela roupa porque você está mandando ele colocar, você ficar com dó, você vai gerar um ser que tem pena de si mesmo. E diante das aflições da vida, das dificuldades da vida, ele vai ser fraco. Já o pai não tem dó. O pai fala, faz porque eu estou mandando. É para fazer. Tadinho, é que ele não dormiu bem. Então, amanhã ele dorme melhor, essa noite ele dorme melhor, mas ele vai fazer. Vai trabalhar. Mas ele não está bem, não importa. Toma um chá e vai trabalhar. Vai enfrentar a vida. Quem ofereceu pão no deserto para Jesus? Quem ofereceu? Quem estava com dó de Jesus? O diabo. Estava 40 dias sem comer e você não vê o pai falando, meu filho, tadinho. Não, é isso mesmo. Para ser aprovado, você tem que ser provado. Você consegue. Fica firme. Seja forte e corajoso. É assim que se forma uma geração forte. E se nós líderes tivermos dó de fazer um apelo, dó de falar de grana, dó de falar que tem que sim, que evangelizar, que tem que ficar sem comer, eu tenho dor de cabeça. Eu falo, então, é assim mesmo. Vai com dor de cabeça mesmo, é assim, não vai morrer. Ninguém morre. Eu estou um dia sem comer, eu vou morrer. Não. Exercita o seu novo homem. E o único jeito de vencer a carne, você que está aí lutando com pecado há muito tempo, seja com droga, pornografia, alguma compulsão, algum vício, só tem um jeito de vencer: jejum. É assim que aprende a matar a carne, falando não vou comer. Tem dois tipos de jejum que funcionam: o jejum mesmo, ficar sem comer 24 horas, e o jejum de dopamina. Quem já ouviu falar? Tudo que dá prazer, você tira. Eu amo chocolate, então não come. Eu amo café, então não come. Não toma. Chama jejum de dopamina. Dopamina é o hormônio do prazer. E nós somos viciados em ter prazer. Irmãos, qual é o assunto? Qual é o assunto? Criação de filhos, paternidade. Por que as crianças ficam viciadas em prazer? Por que uma criança é obesa? Porque o pai está entupindo ela de comida. Porque muitas vezes está frustrado também com a vida. Porque só trabalha, porque fica longe de casa, porque não dá atenção para os filhos. E como recompensa? Videogame, comida, entretenimento. Criar, irmãos, é fácil e custa caro.
é fácil, é igual galinha, porco. Você joga milho e sai fora, eles comem. Você compra iPad, você compra iPhone, você compra PlayStation, você compra sei lá o que, eu nem sei mais o que tem aí. E vai dando presente, então é caro. Agora, educar é barato, mas vai tomar a sua vida toda. Você vai ter que repetir várias e várias vezes a mesma. Em Romanos 5, capítulo 5, versículo 3, de 3 a 5. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança, e essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor por nós, o seu amor no nosso coração por meio do Espírito que Ele nos deu. Então por que a gente não tem paciência? Porque não sofre. Porque qual é o resultado do sofrimento? O que ele produz? Paciência. Ah, eu quero paciência, Senhor. Vai vir sofrimento. Por que a gente não consegue ter paciência? Porque não gosta de sofrer. Porque esperar é sofrer. Eu quero comer, eu quero agora. Eu quero prazer, eu quero agora. Eu quero ter e quero agora. São as consequências do fast food, né? Do self-service. Tá tudo ali. Você queria comer uma galinhada antigamente, como é que era? Pergunta pra sua avó. Mata a galinha. Saga a galinha. Tempera a galinha. Ó, vai demorar a maior cara pra comer essa galinha. Hoje em dia já tá lá mortinha no esquema. Às vezes você tá até cozida só pra você. Não, tiquimito, nem sei se aquilo é galinha. Sei lá o que é aquilo. Você sabe que para um instrumento sair bem o som, tanto o violão quanto a guitarra, um instrumento de corda, o que você precisa ter nos dedos? Calo. Sabe como se forma calo? Sofrendo. Vai ter que sofrer. Muitas pessoas desistem de tocar violão por causa disso. Ah, tá doendo meus dedos. Então você não quer tocar, pô. Vai doer. Tem que ter calo. Se tiver calo, o som fica melhor. Você vai ter que insistir. Nós somos instrumentos na mão de Deus, irmãos, e o som vai ficando cada vez mais bonito, quanto mais calo tem. Jesus foi um homem de dores, sofreu. O pastor está meio masoquista hoje. Não, irmãos, nós acabamos de pregar sobre Apocalipse. A volta de Jesus vai ser maravilhosa, só que antes dela o barato vai ficar louco. E uma geração fraca não vai aguentar passar pelo que passar. Então, se vocês e os filhos de vocês, porque irmãos, provavelmente eu e meus filhos vamos estar ali meio junto vivendo essas paradas todas. Agora, quem tem aí 10 anos e a próxima geração, esses são os que vão ver o chicote estralar. Então, por favor, irmãos, que o Espírito Santo refaça toda a sua teologia. Se você recebeu alguma influência da mídia, se recebeu alguma influência da teologia da prosperidade, do gênio da lâmpada, que Deus vai resolver seus problemas, que você é Deus e Ele te serve. Mentira! Sabe por que a Bíblia chama a obra de Deus de obra? Porque obra é trabalho. Mentira do diabo, doutrina de demônios, que a obra de Deus é voluntária para quem? Nós somos escravos dessa obra. Não tem voluntário, se quiser fazer, faz, se não quiser, não faz, na sua casa. Aqui não. Aqui nós somos escravos do amor. Fomos comprados. Você sabe o que quer dizer quando alguém vai lá e te compra? Que você não pertence a si mesmo. A diferença é que a gente era escravo do medo, da orfandade, e agora nós somos escravos do amor. Temos o espírito de paternidade. Essa é a diferença. Mas continuamos sendo escravos. Vamos lá. Como preparar os nossos filhos para serem adultos fortes?
As palavras que nós declaramos, elas dão destino. Toda palavra declarada, ela dá destino. Pastor, não fala isso, pelo amor de Deus, isso é muito sério. Ou nós construímos, ou nós destruímos com aquilo que nós falamos. E aí, irmão, você pega alguém que fala demais igual eu, uma mistura de italiano com espanhol, fica uma coisa doida. Até quieto você fala. Só Jesus, irmão. É uma decisão. Você sabe por que muitas vezes as pessoas repetem: eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Sabe por quê? Porque dá trabalho. A obra do Espírito Santo é uma obra conjunta. Depois que o meu sogro ministrou talvez uma devocional, o pastor Paulo um dia falou: uau, eu estava lendo um negócio aqui, aprendi. Alguns anos ele compartilhou isso comigo, que o Espírito Santo, ele convence, ou seja, ele vence junto. É uma palavra conjunta. Ele convence, ele vence com você. Ó, isso aí, tô com um problema então. Eu falei: tá mesmo, isso aí papai não gosta não, que não nada bem fazer isso. Vamos vencer? Ele ajuda, ele inspira, ele ilumina, ele pega na mão, se a gente for junto. Educado. Nunca que o Espírito Santo vai pegar a sua cara quando passar uma mina e vai falar assim: ah, olha pra lá. Nunca. Você vai acessar um negócio que não é, cai na internet. Oh, glória a Deus. Não. Tá lá. A árvore do conhecimento do bem e do mal não tinha farpado, não tinha muro de 20 metros, estava acessível. Se ela tivesse clamado: Senhor, estou achando bonito, esse fruto está tomando os meus olhos, mas o Senhor falou que é morte, me livra daqui, Pai. Adão, tivesse pedido ajuda, talvez não tivesse comido, mas a concupiscência dos olhos, a soberba da carne, o desejo da carne. Nunca mais repita que a carne é fraca. Cada vez que você fala que a carne é fraca, você está mandando um sinal para o seu cérebro, para ele não usar muita força. Sabia que é uma técnica? Sabe o que os fisiculturistas que levantaram o maior número de peso faziam? O Nicole e tantos outros. Eles estavam ali levantando 300 quilos e eles estavam falando assim: tá leve, tá leve, tá leve. Assimilava que estava leve, que estava muito pesado. Então você fala: ah, a carne é fraca. Aí só o seu espírito fala: não, mas a carne é forte pra caramba. Por isso que quando a gente vacina, ela dá no meio. Ela é forte, ela não é fraca. Mentira. Cuidado com as palavras que você diz. Alguém falou como nós chamaríamos, qual seria o nosso nome. Todas as palavras que foram ditas para nós foram construindo um chão, construindo um caminho e um cenário pelo qual nós iríamos trilhar a nossa vida. Você é burro, você é incompetente, você não serve para nada, vagabundo, maconheiro, safado. Todas essas palavras, elas vão definindo um cenário e um piso. Por isso que essa é uma tarde de desconstruir todo esse cenário maligno que está sendo derrubado. Porque nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos aquilo que o nosso Pai diz que nós somos. Só que para ouvir, presta atenção, irmãos, para ouvir o que o Pai tem a dizer, nós precisamos nos encontrar com Ele. Satanás sabia que os encontros de Adão e Eva com Deus definiam a identidade deles. O que ele tratou de fazer?
Dá um jeito para que eles não tivessem mais encontros com Deus. Você não tem ideia do que acontece na sua devocional. Se ainda você está frequentando a missa da devocional, se você ainda faz por obrigação, ou para o líder não encher o saco, você não tem ideia do que é aquele lugar, aquele ambiente. É onde você está sendo formado. As devocionais estão definindo quem você é, estão colocando cor na sua vida, estão colocando luz no seu caminho, porque é o que a palavra de Deus faz, quebrando os paradigmas, derrubando doutrinas de demônios, fortalezas, com o rosto descoberto, como num espelho, contemplando e refletindo, de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Vamos nos tornar a imagem de Deus, aquilo que Ele planejou para nós. Você não está pronto ainda. Sabia disso? Fala para a pessoa que está do seu lado. Você não está pronto ainda. Imagina que toda vez que você olha para esse espelho é como se você estivesse na fonte da juventude, como se você estivesse num lugar que dá vida para você, que dá destino, identidade. É assim que eu vou me devocionar. É hoje que eu vou ficar mais limpo. É hoje que eu vou ficar melhor. Eu vou ser um pai melhor, um marido melhor, um discípulo melhor, um líder melhor. A única esperança disso acontecer nesse lugar, sem máscaras, com o rosto descoberto. Isso é tão sério, irmãos, que quantos de nós falamos: eu nunca vou fazer o que meu pai fez, nunca vou fazer o que minha mãe fez, eu nunca vou beber, eu nunca vou maltratar meus filhos, eu nunca vou ser agressivo com a minha esposa. Declaramos essas coisas, vendo os nossos pais fazerem coisas terríveis, e aí um belo dia a gente se pega numa cena exatamente igual, uma cena de violência. E aí você fala: meu Deus do céu, como é que eu estou reproduzindo isso? Você não reproduz o que você sabe, você reproduz o que você contempla. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas não é sobre saber, é sobre ser. Por isso contemple a face do Senhor. Escolha pessoas para você copiar, imitar, referências. Não, isso é para dar pau, irmão. Chama do que quiser. Pode dar o nome que quiser. Se for, seja melhor para dar pau. Pega a referência, sabendo dos defeitos, pelo amor de Deus, não trate essa referência como Deus, porque Deus, só Ele é perfeito. Está percebendo que a pessoa trata bem os filhos, que é um bom pai? Olha, pergunta, peça conselhos, como é que foi. Tem um livro que se chama Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Esse livro mudou minha vida. Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Compra uma briga, querido. Vale a pena. Faça um pacto com a sua boca, de que se for para falar besteira, se for para xingar, eu vou ficar mudo, vou ficar quieto. Quantas vezes eu falei isso para Deus? Prantos, me emudece. Se eu não sou capaz, e aí, irmãos, estudando isso aqui, eu entendi tanta coisa. Por que a gente faz isso? Por que a gente reage tão mal? É um problema que a gente vai tratar daqui a pouco. Vi uma senhora que separava os feijões toda tarde. Uma senhorinha, sentava na mesa, não faz mais isso. Esses dias eu fui no meu pai, ele estava separando feijão. Eu falei: por que você está fazendo isso? O feijão já não vem limpo, você põe de molho só.
pés de feijão florescidos assim. Ela falou, meu Deus do céu, eu nunca plantei feijão. E aí ela lembrou que ela jogava sementes, ela jogava os feijões. Então, irmão, não é só semente intencional que dá fruto. Eu não tinha intenção de te magoar, eu não tinha intenção de te ferir. Filho, eu não tinha intenção então, querido. Não é só a semente intencional que dá fruto. Toda a palavra que sai da nossa boca, ela dá fruto. Por favor, vamos controlar a nossa língua, vamos controlar a nossa boca. E agora nós vamos para o tópico que talvez seja, na minha opinião, um dos mais importantes. Qual é o primeiro tópico? Essas são as palavras, mas você pode colocar assim no freestyle. Anotação freestyle. Palavras que declaramos dão destino. Segundo lugar, saúde emocional. Oh, Jesus, porque eu não sabia o que era isso. Saúde emocional. Primeiro, irmãos, fala para a pessoa que está do seu lado o que significa emoção. Pasme. Emocional é responsabilidade dos pais. O filho é o resultado. A emoção do filho é o resultado. Lógico que depois agora ele vai ter que ralar para resolver a parada. Mas a base da construção emocional de um ser humano é a família, é os pais, é a criação. As emoções definem a qualidade e o significado das nossas vidas. Nossas emoções ajudam a definir os nossos valores. Saúde emocional. Um estado de bem-estar onde o indivíduo realiza suas próprias habilidades, lida com os fatores estressantes normais da vida, trabalha produtivamente e é capaz de contribuir com a sociedade. Sabe por que nós estamos cada vez com mais dificuldade de lidar com as nossas emoções? Porque elas são muito provocadas e muitas delas ao mesmo tempo. Por exemplo, você está com o celular. Aí, imediatamente você vira um carro capotando e o cara para fora, todo ensanguentado. Aí você fala, nossa, meu Deus. Aí acaba o videozinho, você continua rolando. É uma piada. Alguém fazendo um negócio engraçado. Então, não deu tempo de ficar triste. Não deu tempo de ficar chocado. Não deu tempo de chorar. Falar, meu Deus, aquele homem tinha uma família, tinha filho. Já veio alegria. Você fala assim, é para ficar triste ou é para ficar alegre? Sabe, irmãos, nós, infelizmente, não somos tão intencionais. Mas Satanás é muito intencional. Todos os apetrechos que a gente vive hoje e tudo isso que vem acontecendo é arquitetado. Não tem acaso. Deus tem os seus obreiros e Satanás tem os dele. E ele vem trabalhando, construindo, para que a gente fique assim. São muitas informações e a gente não desenvolve as emoções. Não sabe se é para ficar alegre, se é para ficar feliz, se é para ficar triste, se é para... E aí a gente fica o quê? Louco, ansioso, estressado. Toda essa bagunça de emoções gera uma emoção exacerbada, que é a ansiedade. Basicamente, irmão, sabe o que é uma emoção? Basicamente, perdão os psicólogos, se tiver um psicólogo, um terapeuta aqui, eu sou só um pastor que estudou um pouquinho sobre esse assunto, que está estudando, não sou perito, por favor. Então, se eu não usar o termo correto, se eu não for tão bem explicativo, tem misericórdia de mim. Basicamente, uma emoção é uma reação a uma situação. Isso. Como você reage a uma situação. Aí, irmãos, é o que eu estava falando. O que eu descobri? Que
o meu grande problema não é a coisa que eu estou no controle, certo? Eu vou pregar, então beleza, eu já preparei a palavra, eu sei mais ou menos as palavras que tem que usar, eu sei mais ou menos como que usa um esboço, pô, são mais de 20 anos, eu gosto de estar, eu sei que eu fui chamado para isso, então beleza, estou preparado. O problema é quando o cara me fecha no trânsito, o problema é quando o cara fica me encarando, o problema é quando o cara do meu lado fica olhando para minha mulher. Aí, velho, quando eu vejo, eu já tô com o demônio, eu acho que até o demônio tá com medo. Ele fala, sai todo mundo, deixa o maluco tá doido. E aí o que é isso? É uma reação. O que me mata, irmãos, o que acaba com o meu testemunho, não é o que eu tô no controle. Vamos falar de paternidade. Abraça o filho, vou dar o melhor abraço. Agora você vai fazer tal coisa, eu tô no controle, beleza. O grande problema, irmãos, do cristianismo verdadeiro é essa. São as nossas reações mais inesperadas. Eu sempre conto o testemunho do Juju. Adriano está gravando aqui para mim. Deus abençoe você que está nos assistindo. Que você receba poderosamente essa palavra aí na sua casa. Deus faça de você um pai de multidão. E aí eu estava um dia com o Adriano no carro e a gente estava indo não sei para onde. Não estava mais no carro, acho que tarde e tal, não lembro. A gente estava indo lá. Mano, nós estávamos indo a milhão. E tinha uma lombada, e quem estava dirigindo não viu. Aumentou a lombada. O Adriano é o maior dele. Ele deu uma cabeçada no teto. Descama, sei lá, qualquer coisa ruim. Mas ele disse, pô, glória a Deus. Não é possível, velho. Que ele não vai xingar, velho. Depois de ter batido a cabeça no teto do carro, dormindo, está dormindo mesmo. Então, irmãos, existe, dá para ter boas reações, só que não lide com as reações, lide com as emoções. Você vai ter que estudar as suas emoções. Tem gente que não sabe ficar alegre, não sabe rir, ficar feliz. É hora de ficar feliz, tá bom? Aí você fala, nossa, é o temperamento. Não, o problema é emocional. Porque muitas vezes foi tolhido. Que as crianças começam a rir, sim ou não? Os meus filhos tinham uns ataques de bobeira. Eles riam compulsivamente, sem parar. E às vezes eu estava dirigindo, mal concentrado, eu estava na mesa comendo. E aí, meu, é nessa hora que eles estão desenvolvendo a maravilha da alegria, do bom humor. E aí chega o pai e fala, cala a boca, para de rir. E aí o que acontece com essa emoção que é a alegria? Fica travado. Isso acontece com o choro também. O cara leva uma surra, aí o pai fala, tá doendo, você acabou de apanhar, velho. Tem que chorar.
insegurança, medo e desprezo. Então todas essas reações estão relacionadas a nós, como nós aprendemos a lidar com elas. E isso ninguém aprende sozinho, nós somos ensinados. Pode ver que se uma criança nascer no meio do mato, se uma criança fosse criada por um chimpanzé, certamente ela ia reagir, quando adulto, às reações daquele animal. Ficar alegre quando é para ficar triste é um desequilíbrio. Tem gente que ri da desgraça dos outros, só cai, aconteceu um acidente, ri depois. Mas tem gente que não consegue, às vezes nem ajudar, que vai ajudar. Isso é bom. O cara tá cascando, a pessoa precisa de ajuda, precisa ser acolhida. Isso eu faço. Mas eu tenho risada junto com a pessoa se ela ri. Então isso é feio, desequilíbrio emocional, estar sempre triste. Sempre triste. O choro, a tristeza pode durar uma noite. Amém? Isso é um desequilíbrio. Raiva exacerbada. Tudo faz reagir com raiva. Armado, sabe gente armada? Sempre armado. Presta atenção, irmãos. Uma coisa que está prejudicando muito essa geração é o medo. Essa é uma emoção que está paralisando geral. Os jovens e adolescentes ficam paralisados de medo. Por quê? Porque não foram ensinadas a lidar com essa emoção. O medo é importante? Lógico. É o medo que faz você olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. É o medo que não faz você ir lá e pegar naquela cascavel, naquela cobra venenosa. Então, o medo de cobra faz sentido? Sim. São venenosas. Medo de onça faz sentido? Te devora. Medo de leão faz sentido? Vamos lá, irmãos, vamos comigo. Medo de andar na rua à noite, lá na quebrada, hoje faz sentido, a não ser que você tiver com um fuzil. Lugar perigoso, tem assalto, tem violência. Então, irmãos, esses medos, joia, beleza, faz parte, tem que ter esses medos. Agora, qual o problema do medo? Medo patológico, medo doentio, fobia. O que é isso, irmãos? O que é fobia? O que é o medo patológico? Acreditar numa mentira, se mover por uma mentira. Isso é o medo patológico. Por exemplo, irmãos, faz sentido ter medo de barata ao ponto de sair correndo e se pendurar num lugar? Não, irmão, não faz sentido. Principalmente se você for homem, velho. Aí não faz sentido mesmo. Fala aí, sogão. Eu mato o bagulho com a mão. Você procura um chinelo, uma vassoura. Não mesmo, velho. Mas não, voadora. Agora sair correndo, velho. Pior de sair correndo, sabe qual que é? Ninguém mais vai dormir. Porque agora ela sumiu, velho. Você não matou. Aí sua mulher vai ficar a noite inteira preocupada com a barata. Não mata a barata, pelo amor de Deus. Mas mesmo as meninas, por favor, barata não é venenosa. Ai, mas ela é nojenta. Não, cocô também é nojento. E a gente faz todo dia. Presta atenção, sabe o que é isso? É medo. Não faz sentido. Provavelmente você adquiriu esse medo, vem de sua mãe, vem de sua tia, vem de sua avó sapateando. Porque se fosse naturalmente, você nem teria. Mas foi implantado em você. Barata não é tão zoada assim, ao ponto de ter que sair correndo e subir num lugar. Irmão, medo de fantasma não faz sentido?
já era. Tá no além, nas catatumbas, já era, não vai voltar mais não, pô. Aí tem gente que tem medo de ficar doente. E aí você fala, não, aí beleza, aí a pessoa dá uma diminuída no açúcar, no carboidrato, ela começa a fazer exercício. Ela fica só na psicose. Eita, eu acho que eu vou ter câncer, eu acho que eu vou morrer. Então se ainda é um medo baseado no histórico, né, e agora eu vou me cuidar, agora, medo de ficar doente, medo de morrer, não sei, isso é mentira. E de novo, você vai passando essas informações do seu corpo, isso é grave, para sua mente. E às vezes até fica doente mesmo. Sabe quem que planta a maioria dos medos que a gente tem depois de adulto? Nossos pais. Sabe como? Que a cuca vai pegar. Canto de minar é esse, velho? É a cuca. Ela te pega. Aí você já vai falando, não vai aí que o bicho babão te pega. Aí a criança fica com medo de uns negócios que não tem, meu. E a culpa é de quem? Dos pais. Não é mais fácil falar assim, fica aqui que eu tô mandando. Agora, do que falar, quem vai te pegar? Ó, o pastor tá vindo aí, a gente só se lasca. Aí o pastor Diogo aí, ó. Aí vem a criancinha, já olha pra nós assim. Gente, mas eu não fiz nada pra criança, adoro criança. É, mas a mãe dela já colocou o bicho babão aí na minha cara. Não faz isso comigo não, pessoal. Não vai lá fora que tem o bicho. Cuidado com essas coisas, irmãos. A gente vai plantando medo. Nós estamos falando do quê? Saúde emocional na criação dos filhos. Ensina ele a lidar com medo coerente. Aí eu não gosto de pegar ônibus porque eu tenho medo. Você tem medo do quê? Ah, eu tenho medo que tem uma pessoa que abusa. Realmente tem gente que é meio sem noção, né? Aí você denuncia, aí você dá um grito. Você entende a diferença do pai? A mãe fala assim, filho, mãe, eu quero andar de bicicleta. A mãe, não, pelo amor de Deus, fica aqui, eu compro um videogame. Porque a bicicleta você vai cair, vai machucar. Mas o pai fala assim, não, vamos andar de bicicleta. Tá aqui o capacete, a joelheira e vai, meu. Vai andar. Vai cair. Ensina a cair. Então é assim que a gente tem que criar. Não limitar. Por quê, irmão? Você não vai viver para sempre. Não é sobre você. É sobre seus filhos. Um monte de outros, irmãos. Desprezo, que é a rejeição. Muita gente hoje se sente rejeitada. Porque infelizmente acontece isso dentro de casa. Os pais, quando iam punir os filhos, em vez de usar a vara, em vez de conversar, explicar que está errado, por que está errado, o que os pais faziam? Rejeitar. Você foi rejeitado aonde? Na escola? Você foi rejeitado por alguém? Não. Fui rejeitado em casa. Então, por favor, não puna os seus filhos com rejeição. Tem jeito certo de corrigir, a Bíblia fala para usar a vara. Não é rejeitando que a gente vai ensinar os nossos filhos, tem que conversar. Vamos lá, irmão, só para vocês anotarem que eu não vou ter tempo mais. Mas anotem aí. Como que a gente prepara os filhos? Definindo a identidade deles. Você, pai e mãe, que faz isso. Se você deixar a escola, eles fazem. Chega o teu filho menino na escola e volta a menina para casa. Porque lá eles vão dar uma identidade para eles. O diabo vai dar lá hormônio para eles tomarem na escola, para nascer peito, para cair pelo, para mudar o tom de voz. Você que fala que ele é homem, que ele é mulher, que ele é lindo, que ela é linda, que ele é um príncipe, que ela é uma princesa. Nós definimos a identidade. Você é capaz.
conta comigo. Ah, pastor, eu não conheço os meus pais, por isso que minha identidade é única. Anota alguns textos aí, então, por favor, e vê o que o pai fala para você. Se o teu pai e a tua mãe não te falou palavras que te definem identidade, então deixa o Senhor falar com você. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as suas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. E no teu livro todas as coisas foram inseridas, os quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas abriu. Quão preciosos e são os teus pensamentos, e grandes são as suas leis. Salmo 139, de 14 a 16. João 1,12. Contudo, os que receberam os creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios 1,5. São muitos textos que definem a identidade. Jeremias 1,5. 1 João, capítulo 3, de 1 a 3. Depois, quem quiser, eu passo o esboço completo. Quarto ponto: como ter filhos fortes. O melhor presente. Qual é o melhor presente que um filho pode ter? Dê o melhor presente. Quer filhos fortes? Sabe qual é o melhor presente? Você. Não tem nada a ver com videogame de última geração. Pergunta para um filho que teve tudo e a ausência dos pais, e um filho que teve os pais. Minha esposa sempre conta que em determinado momento da infância eles não tinham muito dinheiro, mas o pastor Paulo pegava ela, fazia uns brinquedos lá, descartava com garrafa PET, com o que tivesse lá na hora, e eles davam risada e se divertiam demais. Você não vê ela falando mal da infância por não ter tido dinheiro, por não ter tido condições. Já outros pais deram tudo, os melhores carrinhos, os melhores videogames, mas nunca estavam lá para dar um abraço, falar: eu te amo, você é, você é, eu estou aqui, fazer cosquinha, surra de beijo. Isso é inesquecível. Quinto lugar, dê exemplo. Falar é importante, mas dar exemplo é incomparável. Irmão, Jesus veio com os homens no caminho de Emaús, os discípulos no caminho de Emaús, e Jesus veio conversando com eles. Quem imagina como Jesus conversava? Ele só falava coisa relevante, era Jesus. Só que eles não perceberam Jesus enquanto ele falava. Eles perceberam Jesus enquanto ele fez uma coisa que ele partiu o pão, eles andaram pra caramba, estava todo mundo com fome, e Jesus parou. Ele parte o pão e começa a servir todo mundo que está na mesa. Aí os caras falam: manda ele! Talvez seu filho nem lembre das coisas que você fala, mas ele vai lembrar de cada abraço. Cada vez que ele chegou chorando da escola, ele estava com uma apaixonite ridícula, e você não falou: cala a boca, para de ser ridículo. Falou: vem cá, filho, é assim mesmo. Você merece coisa melhor. Deus tem coisa melhor para você. Sentir os sentimentos com eles. Eu me lembro um dia, eu sempre conto isso, a pastora foi numa reunião na escola, num tempo muito difícil, principalmente no Felipe. A gente veio de escola particular e foi para a escola pública, e eles foram muito humilhados, apanharam muito, sofreram muito. Num ano, no próximo ano, o Felipe falou: mano, chega de apanhar. Ele adiantava, batia, causava, punição, ele levava material para a escola. Só que para nós ele estava fazendo tudo.
atrapalha a aula. Porque aí a Paula ficou falando assim, nossa, mas por que eu fiquei aqui, né? Eu tô falando aí desse pestinho. Então, é o Felipe. Viver por eles, vale a pena engolir um sapo por eles, vale a pena engolir um boi, vale a pena ser humilhado e passar por qualquer coisa que for. Isso, cara, vale a pena. Eu já vi pai e mãe saindo da igreja porque se sentiu humilhado, porque não se sentiu valorizado, stalkeado, e foi embora. E não pensou nos filhos que eram crianças que estavam crescendo, se desenvolvendo aqui. Colocaram os filhos expostos ao mundo. Estavam bem, estavam se desenvolvendo, estavam participando das escolas, sendo ministrados com os adolescentes. E agora estão no depressão. Já não sabem mais nem se são homem ou se são mulher. Por favor, pais, se precisar morrer pelos seus filhos, não é sobre tomar um tiro na cabeça, não, é sobre engolir o orgulho, é sobre engolir a vaidade, parar de olhar para o seu umbigo e olhar para eles. Você é um adulto, você superou os momentos mais difíceis da vida, acabou, agora é para eles, viva para os seus filhos. Existe uma psicologia por aí que fala que você tem que olhar para você, que você está sofrendo muito porque você fica querendo o bem dos outros. Isso é diabólico, irmãos. Ninguém sofre porque quer o bem dos outros. Claro, anulação completa é perder a identidade. Ninguém está falando para você se anular completamente, mas sendo você, viva para o outro. Entende isso? Não é deixar de ser você. Sendo você, entregue a sua vida. Porque se esse grão de trigo cair no chão e morrer, vai gerar sementes. Segundo lugar, mostre o caminho. Muitas vezes nós gastamos mais tempo falando das dificuldades, falando do desvio, falando do mal, e esquecemos de falar sobre o caminho. Então fale sobre Jesus, fale sobre o bom caminho. Sétimo lugar, quem ama, corrige. Esse negócio de que não pode dar uma correção, que não pode corrigir, lógico, você não vai espancar, você não vai corrigir com ira, tem um jeito certo, mas os filhos precisam de correção. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho disciplinado envergonha sua mãe. Como que corrige, pastor? Pergunta para o teu líder, que ele tem a obrigação de te ensinar como você corrige. Existe um jeito certo, uma forma certa, um lugar certo. Oitavo lugar, não espere o futuro a ponto de desistir. Não seja surpreendido pelo futuro, irmão. Nossos filhos são como flechas. A gente não espera o futuro, a gente lança eles. A gente não pode desistir. Nono e último lugar, seja o melhor pai que um filho pode ter, ou a melhor mãe que um filho pode ter. Pelo menos 1 a 2 vezes por semana, desliga a TV, desliga o celular, vai para a sala, vai para a mesa,